Bom dia, senhores. Vamos começar mais uma aula online para o ensino fundamental 1. Muito bem. Para começarmos a aula de hoje, vamos lembrar que acabamos com o nosso quarto bimestre e logo em seguida fizemos 2 aulas de revisão. Revisão do quê? Revisão do primeiro bimestre e revisão do segundo bimestre. Se você não viu essas aulas, reveja, faça os jogos das aulas para podermos compreender nesse ano de pandemia como pudemos estudar a educação física, mesmo em casa, mesmo no apartamento, mesmo em quarentena, pudemos estudar a educação física de forma efetiva se eu pratiquei os jogos, se eu fiz as práticas corporais. Lembrando que a educação física ela estuda o movimento, a primícia dela, estudo do movimento. O movimento dentro de várias práticas corporais. Então, se você não teve a oportunidade de ver a aula ainda lá do primeiro bimestre, a do segundo bimestre, essas aulas de revisão, do De Volta para o Futuro, volte lá e assista. No entanto, hoje a aula ela nos reflete uma importante questão, que é a nossa avaliação do quarto bimestre. Então, eu sugiro para você que nessa aula de número 27, tente retirar todas as suas dúvidas de como é a nota de educação física, pois a educação física também tem uma avaliação. No momento presencial, quando a gente faz a aula de educação física, o professor da área de educação física no ensino fundamental 1, ele pode avaliar a questão motora, a questão do desenvolvimento biopsicossocial e atribuir a nota ao educando, porque a educação física estuda o movimento. No caso desse ano em específico, nós estamos fazendo esse momento de avaliação escrita, em que você simplesmente descreve, desenha o que foi feito em casa. No entanto, é necessário que você entregue esse documento. Por quê? Porque senão não tem como ter um registro de sua nota, de sua média bimestral no sistema do colégio. Certo? Então, tire todas essas suas dúvidas. Como é essa avaliação? Aonde eu tenho que fazer? Se você ainda tem dúvida, esse vídeo vai te auxiliar, porque hoje vamos tratar, dentro da nossa analogia lá, que eu sempre brinco, sobre a avaliação do quarto bimestre. Então deixa eu acessar minha rede aqui, ó, até já deu um tilt na tela aí. Consegui acessar minha rede. Por que eu preciso acessar minha rede? Da mesma forma que o Batman precisa acessar os bate-arquivos lá para pegar informações importantes, você também deve ter os seus bate-arquivos. Claro que não são bate-arquivos, você não é o Batman nem o professor Diego. No entanto, você tem as aulas do quarto bimestre. Primeiro aviso importante: antes de fazer qualquer atividade avaliativa de educação física, você precisa ter praticado, realizado todos os jogos, ter feito todas as aulas do quarto bimestre, em que a nossa vivência é o jogo do Minuto Pro. É uma evolução lá do segundo bimestre, do terceiro bimestre, chegamos no quarto bimestre. Quando você terminar isso, vamos para a nossa avaliação. A nossa avaliação ela começa hoje no dia 23/11 e vai até o dia 4/12. Não deixe para entregar lá no dia 4/12 correndo. Faça os jogos e logo em seguida, se você já fez os jogos aí, logo em seguida você vai conseguir responder a avaliação. A avaliação, como o professor Diego falou, não tem nada de complicado, desde que você tenha realizado os jogos. Se você não realizou os jogos, não é a avaliação que está errada, não são as perguntas que estão erradas, não são as alternativas, por exemplo, que estão erradas, nada disso. Não tem como ser respondido, não tem como ser entregue essa avaliação sem ter feito as aulas durante o bimestre. Por quê? Porque a educação física estuda o movimento. Parece repetitivo, mas é sempre bom lembrar isso. Então, de 23 do 11 a 4/12,
você vai realizar essa avaliação, junto com as outras matérias, junto com as outras disciplinas. Lembre-se de alguns momentos da nossa avaliação, não só de educação física, mas que existe um conteúdo. Qual é o conteúdo? Jogo do Minuto Pro. Todas as perguntas está lá bem descrito para você, bem simples, porque a prova vale para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto e para o quinto ano. Está bem descrito lá dentro de cada faixa etária qual é o conteúdo. Jogo do Minuto Pro. Então, para te facilitar, pega lá seu placar. Se você fez todos os jogos, você não vai ter dificuldade nenhuma. Está assinalado lá o nome do jogo, que conseguiu, não conseguiu. E você não tem problema nenhum para realizar a prova. Temos uma questãozinha. Novamente, aulas práticas de todo o quarto bimestre. Relembro. Você não consegue realizar a atividade avaliativa se você não fez as aulas. Qual é o conhecimento prévio que você tem que ter? O dos jogos realizados. Aqueles jogos que você fez com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cachorro, com o seu papagaio, com o seu avô, com a sua avó. Que você interagiu em família para não ficar parado durante a pandemia. Continuando os nossos recados, deixa eu pesquisar mais aqui nos bate-arquivos, porque eu tenho que lembrar que são 10 questões. Essas 10 questões você se utilizará do caderno de história, vai copiar lá a questão do cabeçário. É importante você copiar certinho a questão do cabeçário lá, porque são várias turmas. São as turmas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto ano que o professor Diego tem. E se você não coloca seu nome completo lá, você não coloca a turma, por exemplo, segundo A, segundo B, você pode ter a sua prova confundida com de outro momento. Lá você não pôs segundo A e foi lá para o segundo B. Você não postou aqui no sistema Unimestre, entregou lá para a diretora, para a coordenadora. Tenha cuidado, então, na resolução da atividade. Primeiro, do cabeçário. Segundo, do que está sendo pedido. Porque, como eu já citei, a atividade avaliativa é um documento. Um documento. Você precisa entregar para que a sua média bimestral seja efetivada lá. Você tem a sua média bimestral, certo? Por fim, você tem que entender que são perguntas. As 10 perguntas, elas são de desenhar e de escrever. Tome cuidado, se na pergunta está dizendo para você ilustrar, desenhar e você escreve, a pergunta ela não pode contemplar os 10 pontos que cada uma vale. Ela não pode contemplar, porque você não está respondendo. Você não está de acordo com o enunciado da questão. Ah, professor, mas eu escrevi certo o nome do jogo. Sim, mas o que estava sendo pedido era um desenho. Correto? Cuide com essas pequenas coisinhas e você não vai ter problema nenhum na nossa avaliação. Lembre-se, deixa eu sair da minha rede aqui particular. Muito bem, consegui. Lembre-se, é um documento, você precisa entregar para que você tenha lá a sua média bimestral. Responda dentro da data, dentro do período aí que o professor Diego falou, começando hoje, dia 23. Nos vemos na próxima revisão lá do terceiro bimestre com a questão do jogo do Minuto Amador lá do terceiro bimestre e a nossa viagem no tempo dentro do De Volta para o Futuro. Fique com Deus e até lá. Abraço.